A Bíblia, de muitas coisas que ela promove no ser humano, é a transformação interior, a transformação do caráter. Um determinado poeta inglês, Samuel Taylor, ele vai dizer entre os séculos XVIII e o século XIX, algo muito interessante. Pode projetar? Encontro na Bíblia palavras para os meus mais íntimos pensamentos, canções para a minha alegria, lenitivo, ou seja, consolo para as minhas dores mais profundas, reabilitação de todas as minhas debilidades e fraquezas. Em consonância com essa verdade, um outro estudioso da Bíblia, após enaltecê-la no seu livro, o nome dele é Thomas Brown, ele vai afirmar, pode projetar, a palavra de Deus, pois é o que creio serem as Sagradas Escrituras, fossem apenas obra do homem, seria a mais singular e sublime, desde o primeiro instante da criação. Dia da Bíblia. Hoje comemoramos o Dia da Bíblia. Na verdade, essa comemoração não se dá de forma recente. Há muito tempo se comemora o Dia da Bíblia. O início dessa celebração, ela se iniciou em 1549, por iniciativa de um bispo anglicano, Thomas Cranmer. Ele pediu para que fosse incluído no livro denominado de orações comuns, e esse livro deveria ser destinado ao rei Eduardo VI. A partir de então, a igreja anglicana deveria separar um dia, o segundo domingo, para que eles pudessem falar da Bíblia, para que eles pudessem divulgar a Bíblia, para que eles pudessem memorizar mais das Sagradas Escrituras. A igreja anglicana, ela é um resultado da reforma protestante, essa reforma que teve a proposição, principalmente, de colocar a Bíblia no local onde ela nunca deveria ter sido tirada, da centralidade do culto, de voltar às origens do Novo Testamento. No Brasil, essa celebração teve início aproximadamente em 1850, quando chegaram os primeiros missionários no Brasil. Só que algo interessante acontece, porque era um tempo de imigrações europeias, e chegaram evangélicos suíços, e eles se alocaram em Nova Friburgo, e também em Santa Catarina. Só que esses evangélicos suíços, eles não se colocaram à disposição de divulgar a palavra para fora. O seu culto era centralizado entre eles, as missões deles era para si próprio. Algo que vai ser totalmente contrário com os alemães. Os protestantes evangélicos alemães, quando vieram para o Brasil, vieram por conta das guerras que estavam acontecendo na Europa, e o Brasil era um local de paz, era uma nação que estava em paz, e eles vieram principalmente por causa do incentivo de Dom Pedro II. Dom Pedro II vai dizer o seguinte: olha, venham para o Brasil, que eu tenho terras preparadas no sul do Brasil para vocês, porque os alemães, de todas as suas qualidades, tinham uma mão de obra qualificada ligada à agropecuária. Então eles vieram por causa também desse incentivo, mas eles fizeram algo diferente dos suíços. Eles passaram a divulgar a Bíblia, pregar o Evangelho, falar da palavra do Senhor. Então, essas comemorações vai ganhando avanço, até que em 1948, com a fundação
da Sociedade Bíblica do Brasil, pode ir um anterior, com a Sociedade Bíblica do Brasil, vai ser em 1948, na cidade do Rio de Janeiro, na primeira igreja batista do Rio de Janeiro, uma cerimônia com um culto, mas com dois acontecimentos importantes naquele culto. O primeiro acontecimento é a oficialização da Sociedade Bíblica do Brasil no Rio de Janeiro. A outra importante acontecimento foi que, a partir do segundo domingo de todo mês, daquele dia, deveria ser destinado para poder celebrar e enaltecer a palavra do Senhor. A Bíblia é um livro singular. A Bíblia é um livro incomparável. Não é apenas o livro mais lido do mundo, não é apenas o livro mais vendido do mundo, mas a sua história tem algo muito a nos informar, a nos instruir, a nos educar e principalmente nos guiar para a vida eterna. A etimologia da palavra Bíblia é de origem fenícia. Os fenícios, eles vinham com seus comércios do Egito em direção à Europa e à Ásia. E eles levavam e comercializavam os papiros. Aqueles papiros, eles eram chamados pelos gregos de biblos. Mas havia também papiros menores, que também eram escritos, que eram chamados ou denominados de biblion. Só que da onde vem a palavra Bíblia? A palavra Bíblia é uma palavra plural, porque Tânia, de biblion, de pequenos escritos, é denominada de Bíblia. Não é por acaso que nós não temos dentro do texto sagrado a palavra Bíblia, mas nós temos senão na sua capa. Por quê? Porque a Bíblia é uma biblioteca, é uma coletânea de pequenos livros. Alguém vai dizer que a Bíblia fechada é qualquer livro e aberta ela é a boca de Deus. Não. A Bíblia fechada ou aberta, ela é a palavra de Deus. Quer ela esteja fechada, quer ela esteja aberta, continua sendo a boca de Deus no meio de nós. Dito isto, quero convidar agora sim, amada igreja, a fazermos menção de um texto bíblico, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. E se você puder ficar de pé, nós faremos essa leitura. Segunda Coríntios capítulo 3, versículo 3, está aqui no telão. Diz a palavra do Senhor. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Você pode aplaudir a Bíblia nesta noite? Pode tomar o seu assento? Dito isto, eu quero falar nesta noite a respeito de 3 materiais importantes que serviu para a escrituração da Bíblia, mas que fala comigo e fala contigo. Porque a Bíblia, ela nem sempre foi como nós a temos. Esse livro encapado, com couro, emborrachado, nem sempre foi assim. Um dos primeiros materiais que a Bíblia foi escrita fora na argila. Ou seja, a argila foi um dos materiais que foi útil nesse processo de escrituração.
E como se dava esse procedimento? Umidificava a terra, e uma vez essa terra umidificada, escrevia-se nela, com um objeto cortante, cortava esse pedaço de argila ou de barro em pequenos tabletes, e assim se comercializava e se vendia. Os sumérios fizeram muito dessa prática, desse uso. Então, umidificava a terra, escrevia-se nela, com objeto cortante, cortava esse pedaço em tablete, e assim era comercializada. Jeremias vai mostrar que no século 7, no seu tempo, essa técnica ainda era utilizada. Abra comigo e pode projetar, por gentileza, Jeremias capítulo 17, versículo 13. Olha o que Jeremias vai dizer. Jeremias 17, 13. Pode ser na NVI. Olha que a Bíblia vai dizer: ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Jeremias vai mostrar que no seu tempo essa técnica ainda era utilizada, mas essa palavra mexeu comigo, e eu creio que ela pode mexer contigo. Por quê? Porque Deus não nos criou para vergonha. E parece que há um eco dessa palavra em Mateus capítulo 5, versículo 13. Pode estar. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Deus não nos fez para sermos pisados. Deus não nos fez para ter o nosso nome escrito no chão e pisado, mas porque o sal era utilizado para poder pisar. Em tempos de inverno, de chuva, o templo de Jerusalém era molhado, e o que eles pegavam? Pegavam sal e jogavam no templo, jogavam na terra, para que não ficasse aquele ambiente escorregadio. Então o sal, que a origem, a propriedade que ele foi constituída, foi para promover sabor, foi para poder salgar, foi para poder preservar a alimentação. Agora, por causa da perda da sua propriedade, está sendo utilizado para ser pisado. Aí você pode perguntar: mas pastor Oséias, Deus não me fez para ser pisado, Deus não me fez para ser desprezado. O que eu posso fazer? O que podemos fazer? A boa notícia que eu tenho para você é: há uma solução. E qual a solução? A Bíblia. A Bíblia é a solução para poder restaurar a vida do homem, para poder dar dignidade ao homem, para poder mudar a minha história e a nossa história. E eu quero já te incentivar nesta noite: não fique desacreditado ou desacreditada na sua família, no seu marido, no seu filho, porque talvez os caminhos que eles estejam trilhando não sejam os dos melhores. Eu quero te convidar a pôr os olhos no Senhor e acreditar no poder da palavra, porque assim como Ele mudou a história de muitas pessoas aqui nesta noite, é poderosa para poder mudar a história da sua casa. Pode mudar a minha história, pastor Oséias? Pode. Salmos 1, verso 1. Há uma promessa. Qual promessa? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual a solução, pastor Oséias? A Bíblia. Qual a solução, pastor Oséias? A Bíblia. A Bíblia continua sendo a minha e a sua solução. Então o salmista está propondo a solução.
ele propõe dois caminhos. Um caminho que levará ao progresso e outro caminho que levará ao retrocesso. Como assim, pastor Osés? Analise o texto. Há uma continuidade, há uma constância na construção do texto. Ele está propondo o seguinte: olha, não anda, não se detém e não se assenta. O progresso é, você está assentado, ouviu uma voz, ouviu uma direção, você se levanta, se detém. E o próximo passo é andar. Só que o salmista está nos ensinando que o caminho do retrocesso, ele é ao contrário. É andar, é se deter e é se assentar. É um retrocesso. Deus não nos fez para poder retrocedermos. O caminho do progresso é, uma vez assentado, se levantar e andar. Aquele que assim procede, está seguindo o caminho do progresso. Mas o caminho do retrocesso é o caminho inverso. Ele anda, ele se detém e ele se assenta. E qual a palavra de Deus para nós termos uma vida vitoriosa em todas as áreas? Não se assentar, não se deter e não andar nos caminhos dos ímpios. Mas pastor, o que eu posso ganhar praticando a palavra do Senhor? O salmista vai dar a chave, o salmista vai dar a solução. Ele vai dizer: antes, o seu prazer não está no Facebook, não está no Instagram, não está no carro, não está na moto, não está na bem-sucedida vida. Todas essas coisas são muito boas, mas o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite. Come pão de manhã, come pão à tarde, come pão à noite. Seja alimentado de manhã, seja alimentado à tarde, seja alimentado à noite, porque somente este é o caminho do progresso pelo salmista. Aí o salmista vai dar continuidade, ele vai dizer: porque ele será como uma árvore. Repita comigo: árvore. Ele será como uma árvore. Árvore. Existem árvores que elas nascem sem terem sido plantadas. Lá em casa é uma terra muito fértil. Se chover hoje, amanhã já tem um monte de mato. Aí o que eu e minha esposa fizemos? Vamos concretar o quintal. Concretamos a frente, a lateral e uma parte da tarde. Mas ficou, Zane, uma parte lá atrás sem ter sido concretada. E um belo dia, a gente olha lá para trás, 3 árvores as quais nós não plantamos. 3 árvores de mato. Se fosse de fruta, tudo bem. Mas mato, nasceu. Eu não plantei, minha esposa não plantou, ninguém plantou. Provavelmente um passarinho veio, semeou a semente e ali nasceu a árvore. Eventualidade. Não foi projetada. Então ele está dizendo: aquele que o prazer não está na lei do Senhor, é uma árvore que não tem propósito. É uma árvore que nasce de eventualidade. Totalmente diferente da árvore que é plantada. Você já foi lá no centro da cidade, naqueles espaços arborizados, árvores intencionalmente plantadas? Que coisa linda! Árvores plantadas. Quem é plantado, tem um propósito, tem um tempo de crescer, desenvolver. É o que Deus está nos ensinando. Você talvez esteja numa luta ferrenha, travada. O chicote, como diz o pastor Silas Faia, está comendo no lombo. Você está gritando, está talvez no deserto, está sofrendo. Mas se você é uma árvore plantada, descanse no Senhor. No tempo de Deus você vai crescer.
No tempo de Deus as coisas acontecem, Miguel. No tempo de Deus as coisas florescem. No tempo de Deus as coisas avançam, porque há um propósito. Nada é realidade, é um propósito. Quer ver um propósito? José passou mais de 13 anos no calabouço, sofrendo. E pediu para o copeiro, para o padeiro: olha, quando vocês forem restituídos, se lembrem de mim. Lembrem-se de mim. Lembraram de José? Padeiro lembrou de José? Copeiro lembrou de José? A Bíblia não diz, mas com certeza José ficou em crise em alguns momentos. Caramba, fiz um bem, busquei ao Senhor, estou aqui de forma injusta, fui boca de Deus para esse padeiro e copeiro, e eles não tiveram nem a hombridade de se lembrar de mim, pastor. Mas sabe, se eles se lembrassem de José naquele tempo, sabe a vaga que tinha preparado para José no Egito? Padeiro e copeiro. Mas não era a vaga que Deus tinha preparado para José. Não existia a vaga de segundo mandatário no Egito. Aí Deus vai criar, por causa de José, no tempo certo, a vaga de segundo mandatário no Egito. Por quê? O tempo de Deus. José era uma árvore plantada. José não estava à mercê do vento, ele estava à mercê do Espírito. Ele estava sendo conduzido por causa de um propósito. Você não está aqui por causa da eventualidade. Se você é uma árvore que tem propósito, descanse no Senhor, porque a seu tempo Ele dará crescimento. Arabanta a casa. Então essa é a solução. Então talvez como você, talvez como era feita como argila, talvez é necessário ser feito muitas das vezes com alguns de nós. Como? A argila era secada, colocando ela de forma natural, ela secava, ou conduzia a argila no fogo. Qual é o processo mais rápido de secagem? No natural ou no fogo? Qual? A primeira ou a segunda opção? Obviamente no fogo. Um determinado artesão está batendo na prata, e alguém muito curioso olhou e ficou incomodado, não falou nada, e o artesão continuou batendo na prata. Ele batia, olhava, voltava a bater, olhava, novamente batia, ele ficou curioso, ele não se deu por vencido e chegou na presença: moço, me explica isso, porque você bate, pega e olha, bate, pega e olha, me explica o que é isso. Ele explicou: é porque eu preciso ver a minha imagem projetada na pasta. Enquanto eu não ver a minha imagem sendo refletida na prata, eu não paro de bater. Talvez seja a situação de alguns aqui. Está no fogo, está sentindo queimando, está doendo, está na dificuldade. Fica tranquilo, é Jesus te colocando no fogo, até Ele ver a sua imagem refletindo. Aramantas. O segundo material utilizado no processo de escrituração era o metal. Repita comigo: metal. O metal, no período do êxodo de Israel, há um registro bíblico da utilização do metal. Vamos ver? Êxodo capítulo 28, versículo 36. Êxodo 28, 36. Olha o que diz o texto: faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor.
A outra versão vai dizer o seguinte: farás também uma lâmina de ouro e puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinete. O que deveria ser gravado nesse metal? Santidade ao Senhor. Uma porção do texto bíblico, uma porção da vontade de Deus gravado no metal. Mateus capítulo 22, versículo 19 ao 20. Mateus 22, 19 ao 20. Olha o que diz: mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. Ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Então nós estamos vendo que se escreveram também, o metal foi utilizado também nesse processo de escrituração. Só que isso me ensina algo, porque prata na Bíblia fala de redenção. Prata na Bíblia fala de redenção. E onde o metal foi muito utilizado? No tabernáculo. O tabernáculo foi um projeto de Deus, porque Deus queria andar com o povo. Como diz o pastor Adriano, Deus queria habitar no meio do povo. Como diz o nosso mestre pastor Edmilson, Deus queria caminhar com o povo. Então Deus manda construir o tabernáculo, porque o tabernáculo tinha um curso. Enquanto o povo estava no deserto, houve a necessidade do tabernáculo. Mas chegava um momento que o povo não estava mais caminhando e ia parar. Então os levitas paravam e armavam o tabernáculo. E aonde o povo iria construir, ou melhor dizendo, se armar as suas casas, suas tendas? Ao redor do tabernáculo. É Deus dizendo: eu quero estar contigo todos os dias da sua vida. Eu quero estar no meio de vós em todo o tempo. Mas havia um tempo que o tabernáculo tinha que ser desmontado. Então, quando que o tabernáculo era desmontado? Quando o povo olhava e via a nuvem se movendo. Que coisa linda! Quando eles viam a nuvem se movendo, pastor Matias, o senhor sabe muito bem, eles se levantavam e seguiam o curso, porque eles só ficavam parados enquanto a nuvem estava parada. Mas a partir do momento que a nuvem começava a se movimentar, eles entendiam: está na hora de eu me movimentar. Está entendendo? O momento de se movimentar é quando o Espírito Santo fala contigo: olha, está no momento de levantar e se movimentar. Eu não quero que você permaneça parado. Mas chegava um momento, e chegou esse momento, que não teve mais tabernáculo. Construíram um templo. Alguém poderia ter pensado: e agora? Deus não está mais no nosso meio, Deus não está mais entre nós. E chegou um outro tempo, não tinha nem mais templo. E agora? Não tem mais tabernáculo, não tem mais templo. Isso quer dizer o quê? Deus não está mais no meio de nós. Aí vem João, o discípulo amado. Projeta aqui por gentileza, João, capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz o texto bíblico: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu, me ajudem, e viveu entre nós. No original, sabe o que isso quer dizer? Armou tenda no nosso meio. Era Jesus dizendo: vocês estão pensando que vocês se escaparam de mim? Olha eu aqui, olha o Emanuel aqui, olha a minha presença aqui. Sabe por quê? Porque Jesus quer caminhar comigo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias. É propósito de Deus
que Jesus caminhe comigo e contigo. Mas havia um terceiro tipo de material: a pedra. Aqui do meu lado esquerdo tem um código de Hammurabi. Quem estuda direito sabe muito bem disso, advogado pastor Matias e outros advogados. Muito antigo, código de leis. E aqui a pedra de Roseta, muito antiga também. Inscrições, inscritos, feitos em pedra. Mas a Bíblia, Deuteronômio capítulo 27, versículos 1 e o 2. Deuteronômio 27, 1 e o 2. Olha aí. Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo: obedeçam a toda esta lei que hoje dou a vocês. Deuteronômio 27, 1. Versículo 2. Agora: quando vocês atravessarem o Jordão, entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, levantem algumas pedras grandes e pintem-nas com o cal. Versículo seguinte: escrevam aonde? Escrevam todas as palavras desta lei. A Bíblia ter chegado até minhas mãos e a sua é um milagre. Um dos materiais fora a pedra. Deuteronômio, Josué capítulo 8, versículo 30 ao 32. Josué 8, 30 ao 32. Diz a Bíblia: então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Agora o versículo 32. Ali, na presença dos israelitas, Josué, me ajudem, Josué, aonde? Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. A Bíblia que você tem disponível nas suas mãos, ela passou por pedras. Agora imagine ter que caminhar no deserto, pastor Jessé, carregando pedra. Será que eles tinham um privilégio? Será que eles se sentiam felizes? A palavra de Deus nos promove isso. Mas pedra também fala comigo. E eu creio que também fala com você. Porque pedra significa na Bíblia também, pode vir a significar o coração do homem. Um coração que resiste à palavra. Um coração que resiste aos ensinamentos de Deus. Um coração que está insistentemente fechando os seus ouvidos para que não ouça a voz do Mestre. É por isso que Ezequiel, lá no capítulo 36, ele vai dar uma profecia. A vontade de Deus é tirar o coração de pedra do homem. Porque o coração de pedra, ele resiste à palavra. Ele resiste aos ensinamentos. Olha o que diz Salmo 24, Salmos 24, 3 e 4. Quem poderá entrar no seu santo lugar? É uma pergunta. Aquele que tem as mãos limpas e coração puro. Aquele que tem as mãos limpas e coração
Coração puro não é um coração de pedra. Salmos 95:8. 95:8. Não endureça o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. Não deixe o seu coração ficar semelhante ao coração de pedra. E a Bíblia prossegue nos seus ensinos. Salmo 119:11. O salmista ele vai mostrar a chave para não termos um coração de pedra, não termos um coração que resiste à palavra de Deus. Ele vai dizer o seguinte: eu guardei, aonde? No coração, a tua palavra. Pastor Gessé, você pode me ajudar aqui? O salmista está ensinando: não deixe seu coração virar um coração de pedra. Pastor Gessé, pega a palavra. Fácil, né? Pega a palavra, pastor Gessé, agora. Agora o senhor vai usar um pouquinho mais de força, tá? Pastor Gessé, toma a palavra, a minha palavra. Pastor Gessé, pega agora a palavra. Pega, pastor Gessé. Pega, pastor Gessé. Não pega. Por que ele não pega? Porque está guardada no coração. O diabo pode roubar alguns bens seus. O diabo pode tocar em alguns bens seus, mas não vai conseguir tocar na sua fé, se a palavra estiver guardada no seu coração. O ano 2023 ainda não terminou. Eu quero liberar uma palavra profética com muito temor para a sua vida e para a sua casa. Se você acreditar na palavra de Deus, você é um sério candidato e candidata a ainda viver, ainda esse ano, coisas extraordinárias por causa da palavra.